Oi, tudo jóia? Esse é o Kabum TG600, é um teclado mecânico com os switches da Gateron e você encontra dele aqui mesmo no mercado nacional. É comercializado ali pela Kabum. Cara, ele tem um preço assim bem bom, eu achei. Nessa Black ele ficou por cerca de R$139 e possivelmente é um dos, se não o melhor teclado custo-benefício que você encontra hoje aqui no mercado nacional devido ali às suas características. E no caso, o que eu peguei foi com o switch Gateron vermelho, na opção da cor branca, só que tem também ele na cor preta e também tem com o switch Gateron Blue e o Brown. E aí varia o preço, né? Dependendo da promoção, tem dia que o Gateron Red tá mais caro, tem dia que com o Gateron Blue tá mais caro. Eu acho que eles poderiam sempre colocar o mesmo preço para todas as versões aí, não sei porque eles sempre mudam, né? Mas enfim. E também tem uma versão que é chamada de TG700, que é uma versão mais cara, tem na cor preta e na cor branca. Eu ainda vou trazer essa opção, mas o que eu vi que muda assim é que ele vai ter o layout 65% e parece que a case dele vai ser um pouco diferente. Aliás, esse teclado ele é nada mais nada menos do que o filho, talvez o sucessor do antigo Husky Blizzard, pois ambos têm especificações muito parecidas e a Husky é uma marca da Kabum, só que a Kabum resolveu agora colocar o novo logo de KBM. E até que eu tô gostando de ver o que a Kabum tá fazendo aí nas demarcações de periféricos deles. Teve também aquele gabinete deles de aquário que eu trouxe recentemente, gostei bastante, cara, bem barato, muito bom. Agora que esse teclado também tem também, né, os mousepads deles, que também é bem barato, ainda vou trazer, aparenta ter um custo-benefício muito bom, mas hoje vamos conferir melhor esse teclado aqui e eu já vou abrir ele. Por dentro da case tem uma espuminha de EVA. É uma espuma muito fininha, tá vendo? E até que cobre toda a região aqui. Só que eu tentaria preencher mais o espaço aqui dentro. Colocando um papel toalha aqui já deve fazer uma diferença legal. Aqui temos a plate. É uma plate toda em aço, bastante sólida. E os estabilizadores, poxa vida, hein? Até que tem bastante lubrificação de fábrica, né? É que eles foram bem generosos nessa parte. Olha só. Essa é a PCB, uma PCB ótima para faixa de preço porque ela tem aquele encaixe universal, aquele que aceita qualquer switch mecânico, bem melhor do que a PCB do Kumara, por exemplo, que só aceita switches com a pinagem um pouco mais fina. E também aqui quando você encaixa o switch, é bastante fácil de encaixar e também fácil de você retirar, sem precisar fazer aquela força excessiva. Bem bacana mesmo. E comentando aqui dos acessórios, então, tem uma caixa simples, nada tão chamativo, e aí vem o básico. Removedor de teclas, um removedor de switches, que não é dos melhores, só que, cara, salientando mais uma vez, o bom dessa PCB é que você não precisa, ó, escapuliu aqui, né, mas você não precisa fazer aquela força excessiva para tirar o switch. É bem facinho de tirar. Então, mesmo o removedor não sendo tão bom, acaba que dá para usar fácil. O cabo é esse, é um cabo de nylon reforçado, ponto USB, USB tipo C. Muito bom que o encaixe fica desse lado. Uma pena que na versão mais cara, TG700, parece que fica desse lado aqui, né? Eu prefiro muito mais quando fica desse lado. Comentando aqui do layout, nessa versão vai ser uns 60%. Infelizmente, a gente não tem as setinhas. Para você usar elas, é só apertar aqui a tecla FN. E aí o WSD vai virar setinhas. Aliás, né, com o FN apertado, você pode ver ali os atalhos embaixo das letras para a camada do FN. Então, FN mais O, sai um print screen, por exemplo. Só que, todavia, entretanto, também tem um software. E pelo software, cara, tem como você remapear todas as funções aqui. E no caso, eu colocaria, talvez, essa parte aqui funcionando, talvez com umas setinhas. O bom de 60% é que é mais compacto, mas eu preferia que fosse o layout igual aqui no Mad Lion, que também é bem compacto e tem, né, as funções de setinhas e outras funções aqui. E sobre as teclas, não tem nada demais nelas. É aquele padrão, plástico ABS, removendo uma, elas vão possuir um double shot. O double shot é apenas por caractere de cima. Talvez, com o passar do tempo, o caractere de atalho pode desgastar. A tecla também não possui uma espessura tão grossa, tem algumas pequenas rebarbas, né, mais aqui na parte de baixo, em cima ali na superfície não tem rebarba, e a principal desvantagem de ser em plástico ABS é que não tem uma durabilidade tão boa, então com o passar do tempo tende a ficar algo mais não tão agradável visualmente ali, né? As teclas preta, por exemplo, costuma ficar com aquele aspecto brilhante, enfim. Eu tentaria, se você pretender investir mais no teclado, pegar teclas em PBT para colocar aqui. O ruim é que aqui é no padrão ABNT2, então tem um Enter no formato BNT2, tem um C cedilha. Para muitas pessoas isso daqui
que até que é muito bom, mas para quem gosta de customizar o teclado, é meio chato porque geralmente só vendem teclas o padrão internacional. Então fica mais difícil de você encontrar teclas por aqui, porque pode faltar algumas teclas, como exemplo, o Enter, o C cedilha. Cara, se alguém souber alguma tecla BNT2 em PBT que dá pra encontrar no Ali, me manda lá no Instagram. Eu vou ver se eu trago futuramente aí. Eu tenho uns ali da Redragon Pud, que eu nunca usei, só que é na cor preta e ficaria meio esquisito aqui, eu acho. No mais aqui sobre as teclas desse teclado, elas são bem ok, assim. Não dá pra também exigir tanto considerando a faixa de preço do teclado, não. Vamos conferir o peso dele, 563 gramas. E aí a sua construção vai lembrar bastante ali do falecido GK61, quer dizer, nem sei se o GK61 ainda é comercializado, mas ele foi um teclado clássico ali dos anos, lá em 2021, né? Naquela época, cara, o GK61 era considerado, assim, um dos melhores custo-benefício do AliExpress. Ele custava, tipo, coisa de 240, 230, se não me falha a memória. E a case do GK61 é uma case que muitos teclados de remarcação usam, que é essa case, né, que tem esse formato, tem essa inclinação aqui já. E o bom dessa case é que ela costuma até que passar uma resistência boa, tá? Então se eu pegar ele, fazer força aqui, dá pra sentir algo sólido. É uma case em plástico ABS, não vai ter um acabamento tão sofisticado não, mas pelo menos também a gente não chega a ver, né, rebarbas grotescas aqui não. No mais, assim, uma case que até que funciona muito bem para a proposta do teclado, meio que consegue oferecer uma construção ali bastante decente. Talvez o maior ponto negativo dela é que não tem pezinhos ajustáveis, vai ter apenas os pezinhos emborrachados. Como eu disse, já tem uma certa inclinação. Essa inclinação para mim já fica confortável para digitar, mas também eu já sou bastante acostumado com ela. E a experiência de digitação que ele oferece é aquela coisa, não vai ter, né, aquela pegada de teclado custom, não, justamente porque a única modificação que ele tem é aquele pequeno espuminha EVA ali dentro. Então, ele ainda tem uma certa sensação de algo um pouco vazio por dentro. Facilmente tem como você, né, transformar isso daqui da água para o vinho, melhorar bastante, muito fácil de fazer, inclusive. Eu já fiz no Husky Blizzard, que é o mesmo processo praticamente, tem uma diferença enorme lá. Eu acho que sim, eu vou fazer aqui também para ver o resultado, como é que vai ficar. Mas assim, cara, para um teclado de entrada, a digitação que você tem aqui, ainda mais considerando o switch Gateron, dificilmente decepciona. E que bom, né, que ainda tem essa porta aberta aí para você fazer uma boa melhoria nele, se você quiser se aprofundar. E o bom é que os estabilizadores são bem lobados de fábrica, como eu mostrei, e até que eles não fazem tanto barulho não. E aqui temos uma das coisas mais impressionantes desse teclado, que é o fato dele vir com um switch Gateron e ter esse preço, né, no mercado nacional ainda, cara. Eu acho bem superior o Gateron em relação ao switch que vem no Kumada, por exemplo. O Gateron vermelho é um switch mecânico bom, ele tem uma boa durabilidade, dificilmente dá problema, tem uma qualidade, assim, bem decente mesmo. É um switch, assim, bastante leve de apertar, exige 45 gramas, vai ser linear, então vai ter aquela descida bem suave e também não faz tanto barulho não. Ainda mais se você fazer ali uma lubrificação de fábrica, porque aqui, nesse teclado, infelizmente, esses Gaterons, eles não vão ser a prelo base de fábrica não. Então assim, cara, se você fazer uma lubrificação em todos os switches aqui, a acústica do teclado vai dar aquela diferença enorme. Esse é o software. Tem como criar aqui o perfil, selecionar o perfil. Nessa aba desempenho, só funções mais ali do Windows mesmo, que ele abre aqui para configurar, tem a opção de macro básica, e para você remapear uma tecla, você clica nessa opção, vai na tecla, vem remapear tecla, clica aqui, e aí você pode selecionar nova função. Eu poderia colocar aqui para cima, na setinha, e seria o novo comando da tecla. Tem como também fazer combinações de teclas, adicionar o macro, adicionar a função do mouse, opções de multimídia, alguns atalhos, enfim. E aqui a opção de iluminação RGB, já tem um preview ali, e alguns efeitos já pré-definidos aqui para você poder escolher. E a iluminação RGB até que é bem forte durante a noite.
E chegando aqui na conclusão, bom, esse teclado da Kabum, como deu pra perceber durante o vídeo, eu gostei dele, cara. Eu acho que a proposta dele é boa. Ele é um teclado assim que não tem nada de especial, não. Porém, para um teclado que você encontra aqui no mercado nacional, ainda mais considerando o preço dele, ele é bem interessante aí. Eu acho que ele oferece um custo-benefício muito bom para quem quer gastar menos de R$200. Bem bacana ele entregar switches Gaterons. A PCB também, gostei bastante do encaixe dela. Tem uma plate de aço ali, tem estabilizadores bem prelo base de fábrica e ainda vem com um pequeno foam mode ali. Gostei também da iluminação RGB que ele tem, né? De fato é uma iluminação RGB e não uma iluminação Rainbow. Como eu falei, cara, tem, né, aquela janela ali para você melhorar bastante a acústica dele, fazer uma certa tunagem nele, lubrificando os switches e adicionando alguns mods caseiros ali, cara, dá pra deixar a experiência de usar ele bem mais agradável. Ele é basicamente o Husky Blizzard, cara. Sinceramente, não notei diferença quase que nenhuma. E muito bom também, né, que ele tem aquele software que permite você fazer as configurações como remapear as teclas, o que acaba sendo bem útil aí, ainda mais para um layout 60%. Em termos de desempenho, assim, para jogos FPS, do que eu testei jogando com ele ali, eu percebo que ele responde como um teclado mecânico normal. Então ele tem ali o ponto de atuação de 2mm, que é o mais tradicional. Se você quiser algo melhor do que isso, né, algo mais diferente do que isso, aí eu acabei recomendando mais os teclados magnéticos, e minha principal recomendação hoje de custo-benefício está sendo o Magic Lion, a versão flagship ou versão Ultimate, como é chamado em alguns anúncios. Ainda assim, sem dúvidas, cara, vai ser um teclado que vai também atender a grande maioria aí para jogos FPS, porque também não é como se o teclado mecânico normal fosse ruim, né, para jogos. Eles ainda até que respondem bem ali. A única coisa que vai ser um pouquinho mais chato de você trocar nele vai ser as teclas, porque como eu disse, é um pouco chato de você achar teclas em PBT no ABNT2. Cara, eu vou ver se eu acho para trazer, porque eu vou sim fazer uma melhoria nesse teclado da Kabum. E bem, fica assim a minha recomendação aqui do teclado da Kabum. Você encontrando ele abaixo dos R$200, eu acho que ele vale a pena sim, e vou sim trazer também a versão TG700 para ver se tem alguma diferença tão significativa assim. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo. Falou!